que eu estou sentindo nesse momento? Que eu preciso ocupar o meu lugar e sempre fui professora, isso é bem engraçado, eu era professora de cursinho, professora de 400 pessoas, ensinava espanhol, mas já era terapeuta também, e os momentos que meus alunos mais gostavam da minha aula, tanto que eles diziam, aula não, vamos fazer terapia. Claudina, filosofe aí que a gente adora, né? Assim, esse era o mais, né, o que mobilizava mais eles e a mim também. Então, assim, eu sinto nesse momento a necessidade de ocupar um lugar de professora, mas não mais professora nesse sentido careta, né? Porque eu também nunca acreditei nesse modelo, mas de poder ser essa catalisadora de encontros, né? E de proporcionar esses encontros dentro do campo morfogenético, porque eu tenho sentido umas coisas incríveis, assim, muito interessantes. A chegada de André também, obviamente, para mim é muito importante. Vou falar um pouquinho mais sobre a música daqui a pouco, mas eu queria falar um pouco, assim, para mim o mais importante agora é falar para vocês sobre o campo, esse campo das constelações. Eu tenho sentido, e a Alexandra tem falado algumas coisas, mas isso é de dentro de mim, que nesse momento a gente está vivendo de fato duas teias, notadamente duas teias, né? Uma teia tem a ver com as redes, né, com os celulares, essa conexão que a gente incrível e diabólica, né? Milagrosa e diabólica ao mesmo tempo, né, que a gente está vivendo e que a gente precisa muito aprender a se desconectar dessas redes para poder se conectar com o real, porque senão a gente vai surtar. Assim, vai surtar no sentido de que a gente vai acreditar novamente numa ilusão. Se antes a ilusão era do patriarcado e da propriedade privada e da monogamia e da escolarização, todo mundo sentadinho sem mexer o corpo, né? A gente vem dessa teia de ilusão. A ilusão agora eu sinto que é mais perversa porque vai na ideia, assim, né? São coisas que a gente vai sentindo dentro, assim, como se fosse, porra, eu sou inadequada, porra, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se eu não tenho, de fato, eu deveria não existir, ou eu posso existir conectada nessa máquina, conectada nessas imagens, conectada, sabe? Assim, eu sinto muitas pessoas deprimindo, e eu sinto isso em mim também, né? Deprimindo quando a gente não está com o celular. De fato, a dopamina que é gerada aqui, né, constantemente, ela em muitos momentos nos deixa num estado de felicidade, que quando você sai disso, porra, não, mas deixa eu pesquisar sobre isso, deixa eu pesquisar sobre aquilo, deixa eu ver um filme disso, deixa eu ver um filme daquilo. Não, eu não estou viciada, né? Assim, não, eu não estou sendo manipulada. É mentira, né? Estamos, inclusive eu também, né? Eu uso muito o celular, né? André pontua bastante. Larga esse negócio! Adoro quando você olha para mim. Ele fala. A gente não briga, você já reparou? Você tá zangado com a pessoa, você fica pensando aquelas coisas terríveis, pega a pessoa e fica olhando assim pra ela. Aí você já sorriu, aí, oi, você tá aí? E aí, como é que tá? Vamos começar a conversa. É Você muito tá sempre recomeçando, tem que ter esse treino, porque o celular é um concorrente, né? Ele tá ali. O tempo Ele todo. tá ali, desligado, tá gravando, tá localizando, e aí a gente tem que ir, né, no toque pelo outro, né?
Porque só tá nós dois aqui, imagine. Sim, Eu vou ficar falando com quem? Eu vou nas plantas. Hoje mesmo eu me flagrei, comecei com os pensamentos assim, árvore, oi, esqueci já o que eu tava pensando. Tô fazendo esse treino agora. Legal, depois você me conta. Então, eu acho que faz parte. Com as árvores também, com os cristais. Os cachorros, é bom. Eu acho que faz parte Uns disso break, que eu quero falar, assim, que tem essa teia, né, que a gente conhece bem, e tem uma outra teia. Cara, é fantástico isso, assim. O campo morfogenético, ele está cada vez mais acessível a gente. E isso significa, eu não sei ainda o que isso significa, mas eu sei que isso é grande, viu? Eu sei que isso é grande. E eu sei que isso não pode ser manipulado. Quando a gente está no campo, quando a gente está em constelação, quando a gente está em outras terapias ou em outros processos nos quais a gente se coloca nesse lugar de ampliação de consciência, não tem manipulação. Então, eu sinto que o nosso trabalho enquanto formadores de consteladores, né? E mesmo que vocês não queiram ser consteladores, não é sobre isso, mas assim, como pessoas estudiosas da constelação, que estão ali, né, no dia a dia com a constelação, a gente está sendo convocados para uma constância. Tanto que eu escrevi um texto agora, que eu coloquei para vocês, né? O que é o Constelação, né? Que é esse movimento que a gente está querendo retomar, mas inaugurar de um lugar de muito mais consciência. Adorei. Antes, esse nome foi lindo, né? Constelação. Antes a ideia era só trazer o som, incluir o musicoterapeuta André no meu trabalho, né? E foi algo do jeito que é, assim, né? Um chamado, né? Vamos nessa. Só que à medida que André vai trazendo essa teia musical, que a gente vai... Eu comecei a perceber o que acontecia, sabe? Durante a constelação da gente, o Constelação, né? Que era assim, as pessoas chegavam zangadas, né? Desconfiadas, muitas vezes meio putas, porque iam precisar se expor. Como assim meu maravilhoso eu, vai ter que se mostrar para gente desconhecida? E já no momento da música, você já começa a fazer uma teia de integração, de igualdade, e o ego ele vai se acalmando. E as crianças feridas, era a partir delas, né, que vem essas frases. Como assim eu vou me expor? Né? Na verdade, a frase real é: eu me sinto muito frágil ainda. Né? A minha criança está muito ferida ainda. Ela precisa de proteção. Né? E aí, no momento em que essa criança pode tocar um tambor, um chocalho, um outro instrumento, descobrir instrumentos novos, perceber que pode e que essa capacidade ainda por cima fica a serviço de uma nova família, né? De um grupo que está se formando naquele momento, né? E que é porque no nosso inconsciente a gente vai para o grupo familiar, né? E de repente eu estou aqui, eu estou dizendo, cara, que massa, eu estou fazendo esse som com essas pessoas e eu parei de pensar. Os pensamentos repetidos, obsessivos, né? Eles, por vários segundos aqui com essa galera cantando essa música, eu parei de pensar, eu entrei numa frequência diferente com essas pessoas. E aí começa a constelação. A criança, ela já está num lugar nutrido, calmo, seguro dentro de você. Aí vem o papo sério, né? Não, agora a gente vai sentir seriamente aqui o que vai surgir. Eu fiquei me lembrando de todos os momentos de mediunidade mais fortes que eu já tive. Tipo, eu sentia quando os terremotos iam começar, bem bebê, né? Avisava meus pais, né? Quando a vizinha de baixo faleceu, uma velhinha, ela veio no meu sonho, eu tinha 7 anos, e ela se despediu de mim e falou, olha, eu vou viajar. Você não veio do Chile para o Brasil?
eu também vou fazer uma viagem, só que eu não vou contar para onde eu vou. É uma surpresa para todo mundo. Fale para as meninas, que eram minhas amigas, né, que eu tô bem e que tá tudo bem, que vocês podem descer e continuar brincando. Não precisam ficar tristes com a minha viagem, porque eu tô muito bem. E no dia seguinte eu soube do falecimento e para mim não foi. Eu vi a tristeza das pessoas e eu me perguntava, mas ela só foi viajar. Né? Eu contei para minha mãe, contei para as meninas, mas assim, nunca era para mim uma coisa, oh meu Deus, eu sou uma médium poderosíssima. Para mim fazia parte de uma coisa normal de comunicação. Né? Depois meu irmão teve uma doença, teve um acidente, enfim, foi fazer um exame no intestino, teve que tirar um pólipo, só que no momento em que ele teve um sangramento, e no momento em que ele fez o exame, a médica falou, ó, é câncer, pelo tamanho é terminal, ele vai morrer, avisa a família, é um negócio punk. E no meu sonho, ele estava com sangramento nas costas, e eu estava dentro de um carro dirigindo com ele, e ele meio querendo desmaiar, e eu dizendo para ele, ó, a escolha é sua, você pode sim desmaiar, porém eu acho melhor você acordar e pedir uma segunda opinião. Olha que interessante. Aí na hora que minha mãe ligou, 5 da manhã, tô aqui no hospital, bababá, esse drama, eu falei pra ele, eu falei, deixa eu falar com ele, falei, ó, irmão, beleza, só que eu acabo de ter um sonho, e eu preciso te dizer que vai dar tudo certo. Você só precisa acordar e pedir uma segunda opinião. E aí, quando pede a segunda opinião, não era nada disso. Era de fato só um pólipo que dava para tirar, costurar e tchau e benção, né? Então, assim, eu cresci tentando entender que zorra era essa que acontecia comigo, ao mesmo tempo me sentindo afastada das instituições. Assim, eu fui evangélica, fui professora de escola bíblica dominical, tive um encontro maravilhoso com Jesus, ainda sinto ele muito potente dentro de mim, muito forte, assim, para mim é meu guia, maravilhoso. Quando eu chego nos orixás, eu começo também a escutá-los nesse sentido de que, nossa, é incrível assim, a quantidade de informações que vem a partir dos arquétipos, dos orixás, das entidades. Vou falar já sem questões, sem filtro. É. Porém, o que eu comecei a sentir? Que isso não é do meu maravilhoso eu também. Que isso é uma característica nossa, do campo e de vocês também. E eu falo isso com essa tranquilidade porque nesses 11 anos no campo das constelações, eu já vi pessoas, psicanalistas, físicos, gente que chegou e disse, ó, eu não acredito em nada disso, eu vim aqui porque minha mãe pediu para eu vir, que é minha esposa, porque meu marido, porque minha melhor amiga pagou essa constelação para mim. E eu já vi essas pessoas serem convidadas para o campo e simplesmente falarem as mesmas frases que a cliente falaria, porque a cliente era uma aluna minha, ou uma amiga minha, ou uma pessoa que já constelou muitas vezes comigo. Então, assim, nessas horas eu dou risada e digo, nossa, o campo é soberano, maravilhoso, e que bom seria se essa pessoa tivesse a abertura para entender que ela está canalizando, para entender que existe telepatia, que é real, sabe? E que existe um campo no qual a gente se junta sem precisar falar. Que assim, a gente fala porque é a forma da gente se comunicar, da gente chegar uns para os outros, enfim, mas não precisa mais. A Alexandra falou um dia que ela ficava muito irritada quando a gente falava que somos todos um. Porque ela dizia, ainda não somos todos um.
a gente ainda precisa fazer um caminho vertical, para depois fazer o caminho horizontal e de fato vivenciar essa cruz, né? Não no sentido do sofrimento, mas no sentido da chegada da consciência. Ela diz que isso é real, que a gente precisa fazer um caminho interno, né, para chegar ao Pai, que também somos nós, que seria essa grande consciência que está co-criando isso tudo. A gente já ouviu isso muito. A questão para mim é que, assim, quando eu estou dentro de uma constelação, eu sinto que aí sim eu consigo ser um com aquele grupo. E eu vou falar mais, com a própria natureza. Aí sim eu consigo escutar o que a árvore está falando, o que o passarinho está falando. Por que que naquela hora alguém soltou uma bomba? Por que que o cachorro latiu exatamente naquela hora? Por que que quando eu estou no Zoom, a internet caiu naquele momento? Por que que aquela pessoa do Zoom, eu não consigo escutar ela direito naquela hora? Porque de fato ali é como se o campo ele se estabelece e ele começa a falar além das nossas individualidades. Tem a nossa individualidade, mas sim, parece que depois da pandemia a gente fez um percurso que foi para dentro, essa história do isolamento, né? A gente precisou de fato ficar no nosso inferno, né? Vamos lá olhar para a nossa sombra, olhar para a nossa impotência, olhar para a nossa loucura, né? E a partir desse trabalho, muitos de nós já estamos conseguindo, sabe? Para a nossa criança ferida também, né? Sim, principalmente, né? Para a nossa criança ferida, para os fantasmas do passado, tudo isso. E muitos de nós, a gente já está conseguindo fazer esse movimento coletivo. A gente já está conseguindo ser um de uma maneira mais consciente. A ideia agora é constância. Vamos ficar em campo mais vezes, mais tempo. Né? Eu quero fazer um curso de constelações aqui em Serra de pelo menos uma vez por mês, mas se a gente conseguir se reunir mais, embora. Né? Tiossa é consteladora também. Ouçam também os chamados dela e vão para as constelações dela. Tem muitos outros consteladores em Serra. Pessoas bem legais que não necessariamente usam a música, mas que fazem trabalhos interessantes. Então, assim, vamos ficar mais no campo, e foi a Alexandra que disse isso também, mas eu senti isso no meu corpo, para a gente poder, inclusive, ficar nessa teia de verdade, sabe? E enfraquecer a teia da ilusão. Para a gente poder implodir o patriarcado de dentro. Entendeu? A gente precisa tirar esse negócio de dentro, essa necessidade de se comparar com o outro, sabe? E por último, assim, a energia cigana, né? A gente tem sentido que ela tá doidona aí. Hoje eu até botei a saia. E quando eu comecei a trazer e ela começou a vir, primeiro vinha a Yansan, né? A revolução, né? Muitas constelações apareciam as canções de Yansan e tal. A gente ainda nem tirou muita música de cigano, mas a energia cigana está muito presente. E aí eu começo a sentir, né? O que é o cigano? O que é energia cigana? A gente parece meio cigano, né? Esses cabelos, né? Os instrumentos, né? A vida nômade. Pronto, a vida nômade. Era nesse ponto, né? Eu não sei vocês. Aliás, eu sei. Vocês também têm isso, né? Porque vocês, assim como a gente, tem essa coisa de porra, a terra de não sei aonde está me chamando. A Bahia está me chamando. Estou aqui. Pô, mas agora eu estou sentindo que eu tenho que ir para Minas. Eu vou. Agora eu estou sentindo que eu tenho... Rapaz, eu vou ter que juntar mais dinheiro porque eu tenho que ir em
Portugal. Eu tenho que ir na Espanha, falando? né? Eu vou juntar mais uma grana. Eu falei, eu não vou contar que não tem graça. Eu falei, ela não vou lhe contar nada que não tem Pois é. graça. Desculpa, pausa, desculpa. Se recompõe, menina. Então, por que que essa energia cigana, por que que esse nômade está tão importante agora? E é louco porque tem duas coisas que me parecem antagônicas, mas eu acho que elas têm uma liga, que é assim, tem energia cigana e a necessidade da gente plantar. Vocês também estão sentindo isso, demais. né? Então, assim, e aí eu mesma fico nessa coisa, porra, mas meu SAF tá ali lindo, eu ainda não sei como lidar totalmente com ele, eu quero fazer outros, eu quero plantar, mas eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Eu recebi convite pro show de Maria Bethânia, o pai dele pagou as passagens, a gente precisava ver o pai, como é que não vai? Vai para o Rio de Janeiro. E o que vai acontecer lá? Não sei, foi genial. Chegamos com outra vibe, né? Isso tudo que eu estou falando são coisas que eu só consigo falar porque alguma coisa eu reintegrei lá, que eu estou tendo a possibilidade de elaborar aqui junto com vocês. Então, ainda sobre implodir o patriarcado por dentro e agora também por fora. O que acontece se a gente não precisa mais da propriedade privada? O que acontece se a gente aprende, por exemplo, a trocar de casa? Que é um projeto que já está rolando, já tem pessoas no mundo fazendo Nossa, isso. um grande nó que tá Nossa, eu amarrando. recebi essa informação hoje, assim, que eu tô sentindo sério? muito forte. Eu falei, eu vou fazer uma troca de casa com sim, alguém Eu lá. recebi esse Isso. convite também. Isso, entende? Hoje Essa- de manhã. Ó, que massa. Tá rolando Entende? grupo no WhatsApp, E isso é o quê? Isso já. é isso. Então, já está rolando. E por que isso está rolando com a gente? E não com nossos primos, nossos tios, né? Porque nós estamos com a energia cigana nada mais é do que uma energia que está conectada com o centro da Terra. Os ciganos, eles são como as dunas do Saara. Eles vão com o vento, mas não é um ir com o vento e se espalhar e sair assim. Não, agora a duna está aqui, agora Deus quer que a duna fique aqui. Agora Deus quer que a duna vá para cá, né? A energia cigana, ela nos possibilita parar de olhar, porque assim, se eu não tenho mais necessidade de ter uma casa própria, eu não tenho mais necessidade de juntar tanto dinheiro. Eu não tenho mais necessidade. E assim, até o meu impulso de me comparar com as pessoas que têm casa própria vai reduzindo. A minha baixa estima em pensar que eu não me adequei ao sistema, que eu não fiz o doutorado, o mestrado, ou que eu fiz, mas aquilo não fez muito sentido, isso vai reduzindo. Um dia todos fomos nômades e aí aconteceu tudo o que aconteceu. E é interessante que assim, o Humberto Maturana, ele é um biólogo que ele começa justamente falando, ele tem milhões ele é um epistemólogo, na verdade, então ele tem muitos livros escritos, muita pesquisa, e ele fala justamente que nós somos sistemas fechados. E aí olha que interessante, ele propõe, eu conheci ele pessoalmente, assim, ele já tinha uns 75 anos, e eu fiz a tradução no Congresso Brasileiro de Terapeutas, trouxeram ele é um cara muito importante para a psicologia, para as terapias, apesar de ser biólogo, né? Eu traduzi ele e foi genial, assim, é um ser muito interessante. E ele falava que, como somos seres fechados, é um conceito chamado autopoiesis, é bem complexo, tá? Nem pretendo falar sobre isso, que é muita complexidade, mas o que eu alcancei? Como somos sistemas fechados, quando eu falo garrafa de água, eu penso numa coisa e cada um de vocês pensa numa coisa diferente. Para que a gente se conhecesse de verdade,
a gente precisaria conversar sobre o conversar. Então, assim, eu quero conhecer Ig. Aí eu precisaria falar com ele assim, vem cá, o que é garrafa para você? O que é água? Aí ele vai me contar todas as histórias que ele tem com garrafa e todas as histórias que ele tem com água e tudo que ele tem lido e pesquisado, né? E não sei o que, sobre as fontes de água e sobre a crise hídrica. E a gente ia ter que parar, conversar umas 30 horas para eu entender o que é a garrafa de água para ele e o que é. Aí depois eu ia me explicar. Velho, ninguém ia fazer mais nada na vida se a gente precisasse ficar somente no conversar sobre o conversar. O que o campo faz? Eu pego uma pessoa, eu escolho uma pessoa que não é da minha família, que não é do meu sistema, eu escolho ela para me representar. E ela, dentro do campo, ela fala, estou sentindo falta de beber água. E ela fala, aí eu digo, ok, traz água para a pessoa. Não, mas tem que ser na minha garrafa de água. Não, na verdade tem que ser numa garrafa de água rosa, porque não sei porquê, está me vindo aqui que eu preciso beber água na minha garrafa rosa. Quando eu termino a constelação, a cliente me fala, caramba, eu tive uma história horrorosa, porque no dia que meu pai foi embora, eu estava bebendo água na minha garrafa rosa, e quando a menina no campo falou sobre isso, na hora eu percebi que a doença que eu estou tendo agora tem a ver com aquele dia que meu pai foi embora, porque essa garrafa rosa apareceu no campo. O que acontece com essas duas pessoas e comigo também enquanto facilitadora? Quando a gente abre essa nova teia. A minha família, assim, o meu sistema fechado se junta com o sistema fechado do cliente e com o sistema fechado do representante. E a gente abre alguma coisa. E todas as outras pessoas assistindo a constelação que tiveram ressonância nessa história também abrem alguma coisa. E é como se dentro da gente cai uma ficha, caramba, ou seja, as coisas que eu vejo materialmente, eu simbolizo, elas também são símbolos, elas também têm memórias, elas também contam histórias. E quando eu estou dentro de uma constelação, eu acesso a história do outro e, de alguma maneira, a minha história também. Eu vou como se eu fosse, de fato, abrindo cascas e juntando peças de um quebra-cabeça que, sinceramente, eu acho que a gente vai conseguir chegar no Somos Todos Um. Um código. Exatamente, é como se a gente estivesse abrindo os códigos, aí o pessoal da biodecodificação, né? A gente está abrindo os códigos, mas não mais pelo mental. Eu adorei a biodecodificação, quase vou fazer a formação, mas depois eu falei, cara, é muito mental para mim, né? Eu já estou tão imersa, assim, a minha pesquisa, ela é na experiência. Eu quero inclusive ter grupos que se comprometam nessa constância para a gente ir na experiência, sabe? Na experiência da profundidade, na experiência do conhecimento de quem somos, mas de quem somos de verdade, nômades, sabe? Antes do patriarcado. Quais são as forças reais que a gente tem? Quais são os limites reais que a gente tem? O que é a energia masculina dentro do homem? A gente ainda não sabe. Assim, o feminino sagrado se trabalhou, o masculino sagrado está muito começando. Homens interessantíssimos que eu conheço ainda não conseguem falar sobre as suas emoções. Muitas vezes, quando vão falar sobre as suas emoções, se comparam com as mulheres, e aí fudeu porque eles não são mulheres,
né? Eles têm, mas Claudina, e aí a discussão do gênero e tal? Massa, eu também acho que não existe gênero, tá? Mas eu sinto que há coisas nessas figuras masculinas que ainda não foram tocadas, que ainda não foram expressadas e que muitas vezes a gente está atropelando eles, falando demais, né? Sem dar as pausas necessárias, sem ter paciência, e eles também sem ter paciência com eles próprios, né? Com essa dificuldade deles acessarem todo o universo masculino deles, né? E falarem para o mundo o que é ser homem. Eu sinto que ter uma constância, um grupo que está sempre em constelação, sabe? Que está sempre... É um compromisso assim, eu quero ampliar minha consciência. Eu quero... não é estar em constelação porque é engraçado, porque é divertido. Não, é porque a gente precisa voltar para quem a gente é, sabe? Antes dessa colonização, antes dessa domesticação. Porque a gente ainda não é quem a gente veio para ser. Inclusive, assim, uma pancada na minha cabeça que a Alexandra Caymmi fala é assim: quanto mais a gente se parece esteticamente com os nossos familiares, mais a gente repete as coisas que eles viveram. Porra, e eu me pareço pra caramba ainda com os meus familiares. Então, assim, Claudina, o que você está falando, assim? Você está nos propondo, né? Eu estou propondo algo revolucionário, sim, uma quebra dessa estrutura, ainda que seja uma experiência, ainda que eu morra igualzinha a estética da minha família, ainda assim eu quero essa experiência de abrir a minha consciência, estar com pessoas que estão afim de se desconstruir, para se reconstruir, para que a gente habite essa terra de uma outra forma, para que de fato os predadores saiam, as pessoas que estão entre nós e que a gente às vezes duvida, né? Pô, será que fulano de fato é um cara tão capitalistão mesmo? Será que Cicrana de fato é tão narcisista assim? De fato, rapaz, muitas vezes é. Muitas vezes é, e assim, tudo bem, ela e ele estão fazendo a parte deles. O nosso trabalho não é julgá-los, mas o nosso trabalho é a gente compreender quem é quem, compreender quem é da mesma vibe, compreender quem está afim de, assim, quem tem ética, quem tem retidão, sabe? E ficar mais com essas pessoas e menos com as outras pessoas. Entende? E vira e mexe convidar, né? Porra, velho, vamos lá, vamos fazer um trabalho e tal. E se a pessoa disser não é a minha, também não, você não precisa ficar no julgamento. Ah, ela é do sistema, né? Então, assim, a ideia não é a gente necessariamente se separar por se separar. Mas uma das ilusões que eu tenho percebido, e aí vem do Somos Todos Um, vem do Gratiluz, e aí isso para mim também é uma pancada, assim, é uma facada, porque eu conheço pessoas belíssimas, assim, pessoas místicas belíssimas, mas que eu não vejo nem encarnadas, não vejo ações corretas, não vejo, sabe, assim, é muita maconha. Pô, maconha é massa, agora muita maconha não é massa. Como muita comida não é massa, sabe? Como muito açúcar não é massa, como muito isolamento não é massa. Entende? Assim, muita medicina, exatamente. Então, assim, o que é a consciência? É a gente poder estar no aqui e agora, sendo quem a gente é, sem precisar de muletas. E se eu preciso de uma muleta, que para mim fique claro que é uma muleta, que é para minha criança ferida. Hoje minha criança ferida precisa ficar muito louca, sabe? Vou lá, mas eu volto porque eu decidi estar encarnada,
sabe? Eu decidi materializar, eu decidi ser uma pessoa que vai fazer algo diferente em 2023. Porque assim, a gente ainda não entendeu. André fala, o mundo não acabou, pô, fui iludido. E eu digo para ele, o mundo acabou, cara. A gente ainda não percebeu. Verdade. E é lindo isso. É como se tem muita gente zumbi, tem muita gente que você conversa, vê, meio minuto de prosa, você diz, rapaz, essa pessoa não está falando nada com nada, ela não está aqui, ela não está conectada com o que está acontecendo, mas tudo bem também. Finalizando, vem a música dos Saltimbancos. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Vou chorar. Todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. Ao meu lado há um amigo que eu preciso proteger. Chico Buarque, né? Maravilhoso. A flecha e o arco são Oxóssi, né? A gente foi chamado para essa terra aqui, para as matas, né? A gente foi chamado para vivenciar Oxóssi, né? É uma energia muito simpática, muito amorosa, integradora, mas também muito recolhimento, assim. Muita sabedoria, né? É o reino da mente também, né? Mas da mente no melhor sentido aqui, não a mente que mente, né? Mas essa mente, eu sinto que tem uma mente coletiva aí, que vai poder chegar, né? E aí sim a gente vai entender que somos deuses e estamos cocriando e vamos conseguir cocriar coisas melhores, né? Essa é a minha sensação, é o meu chamado, né? E eu estou convidando vocês para a gente entrar nessa experiência. Em Salvador eu faço a formação, vou continuar fazendo a formação tradicional, assim, do jeito que eu faço sempre, mas eu sinto que aqui eu quero fazer uma outra coisa, assim, eu não sei ainda o que é. Então a gente vai se juntando e a gente vai cocriando isso, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente estar junto e o resto é deixar que o campo faça o que precisa fazer. É isso, gratidão, gratidão, muito obrigada.